Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da nossa mensagem é: a obediência exige coragem. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 15, a história do rei Saul. Você já parou para pensar no impacto de uma decisão na sua vida? Algo que parece inicialmente é, algo insignificante, mas que depois pode ser um divisor de águas. Saul, o primeiro rei de Israel, passou por essa experiência. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele tinha o favor do Senhor, ele tinha a liderança de uma nação, tinha o respeito das pessoas, porque era um homem que tinha autoridade, e ele tinha ali uma missão clara e única de Deus, que era destruir os amalequitas e tudo o que eles possuíam. Mas ele resolveu por si próprio desobedecer parcialmente a ordem de Deus. E hoje nós aprendemos uma lição com essa história, que é: a desobediência parcial é uma desobediência total. O Senhor, ele é muito claro quando ele nos dá certas ordens, né? Ele não dá ordem com vírgula, mas ele dá uma ordem clara e direta: vá e faça. E Saul estragou tudo quando ele não destruiu o que o Senhor tinha mandado. Hoje nós vamos acompanhar essa história e vamos trazer aplicações práticas para a nossa vida, e vamos descobrir também como a consequência da desobediência pode colocar tudo a perder. Eu te convido a ficar nessa live até o final, assistir, participar. Agora que já estamos no início aqui, né? Eu te convido também a curtir. É importante que vocês curtam aqui, deixa um like, que você comente, participe comigo aqui de forma interativa na live. Coloca seu nome nos comentários, de onde que você está me assistindo. Eu quero poder te mencionar aqui na próxima live e nas próximas orações. Amém? Vamos começar? 1 Samuel 15, eu quero ler para você aqui o versículo 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O Senhor, ele é muito bondoso e misericordioso, né? Mas tudo tem limite. Até para a paciência do Senhor tem limite, né? E aqui no versículo 12, diz: Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Executei a palavra do Senhor. Aqui nós vemos que ele não teve nem o senso, né? Ele achou que podia enganar ali o profeta, dizendo que havia executado a ordem do Senhor. Mas o profeta, ele já foi ali mandado do Senhor, sabendo tudo o que tinha acontecido. 1 Samuel 15 nos traz um ensinamento essencial sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Saul, escolhido por Deus para liderar a nação de Israel, ele foi o primeiro rei. Ele tinha uma missão: era destruir completamente os amalequitas e tudo o que eles possuíam, inclusive o seu rei, Agag. Porque essa rixa que eles tinham, os amalequitas com o povo de Israel, já era desde o tempo do Êxodo, né? Quando os amalequitas, eles perseguiram o povo de Deus no deserto, e o Senhor, ele falou e deu uma ordem direta que eles iriam pagar e iriam ser destruídos, porque eles eram um povo muito mau, e eles fizeram muita maldade ali contra Israel. E nada passa despercebido perante os olhos do Senhor, né? Nenhuma ação nossa, nenhuma maldade,
ela fica impune, né? Pode demorar o tempo, pode passar primaveras, mas a ordem do Senhor ela vai ser cumprida, custe o que custar, não é? E assim foi na vida de Saul. Ele tentou passar por cima de tudo isso quando ele foi até lá e destruiu parcialmente algumas coisas. Ele reteve tudo o que era bom, que ele achou valioso, os melhores rebanhos, né, joias, e trouxe o rei Agag com ele. Ele não obedeceu o Senhor. Ele achou por si próprio, né, de destruir o que ele entendeu, e trouxe aquele rebanho para sacrificar a Deus. Quando Deus nos fala, aqui no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência do Senhor, ela não é negociável. Quando o Senhor ele nos dá uma ordem, ele não quer saber que você desvie do seu caminho e faça o que você queira fazer. Sabe como nós podemos aplicar isso na nossa vida? E eu vejo isso de uma forma tão clara e objetiva, para trazer aqui como se fosse uma parábola para você entender melhor esse contexto da nossa vida real. É como se você fosse para o seu trabalho e no caminho que você devia fazer, que você faz todos os dias e é o caminho certo, é o caminho mais seguro, você pegar ali aquela estrada pelo Alcatrão e seguir em diante, você faz o quê? Você desvia o caminho e vai ali para o rumo de uma floresta, ou seja, algo perigoso, algo que você não tem visão do que você está fazendo, porque quando você desobedece uma ordem do Senhor, você não tem uma visão clara do que você está fazendo. Você nunca vai ter essa visão, porque não faz parte do plano de Deus, e o que não faz parte do plano de Deus não tem luz. Vocês estão entendendo esse contexto? E ali você segue por esse caminho e acaba o quê? Acaba se dando mal, acaba encontrando ali o que você não devia encontrar. Pode ser a morte, pode ser um assaltante, pode ser qualquer coisa. Quando você sai debaixo da proteção de Deus, você fica vulnerável. E Saul, ele ficou vulnerável. Tanto é que a palavra do Senhor, aqui no começo, fala, eu li para você aqui no versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul no trono. Isso é algo muito sério de se ouvir da parte do Senhor. O Senhor te entregar, te confiar algo tão importante, porque o Senhor confiou nas mãos de Saul o quê? A vingança. Já de há muitos tempos atrás, desde o tempo do Êxodo, né? Entregou que seria, Deus resolveu que seria pelas mãos dele que os amalequitas sofreriam as consequências. Era simples a ordem que Deus deu para ele, mas ele resolveu dificultar tudo e sair fora do caminho do Senhor. Quando a gente sai fora do caminho do Senhor, há consequências, perdão. Para entender melhor o contexto dessa história, é sempre bom lembrar que o melhor para oferecer a Deus não é sacrifício, não é o jejum, não é você pegar aí uma leva por exemplo, de roupas para doar e achar que está fazendo, sabe, o bem, que tá fazendo bem, não digo que não esteja fazendo bem, mas veja só o contexto. Você não está seguindo uma ordem direta do Senhor. Ele quer que você obedeça. Sabe por quê? Porque a caridade, a cura maior, ela vem de dentro de nós. Ou seja, é de dentro para fora que acontece a bênção do Senhor. Quando a bênção do Senhor é liberada na nossa vida, é partida do quê? É partida da gratidão, é partida da obediência. E isso, meus irmãos, é algo que tem que ser constante em nossa vida. A obediência, ela é inegociável. A gratidão, ela tem que ser algo de rotina, habitual na sua vida. Se você tiver o hábito aí de agradecer a Deus por tudo,
todas as situações que você passa na sua vida e obedecer ao Senhor, você pode ter certeza que você está no caminho certo que Deus quer que você esteja. Amém? Eu coloquei tantos exemplos aqui para vocês. A desobediência de Saul, ela trouxe várias consequências graves, né? A primeira foi o quê? A primeira já de cara, né? Aqui no versículo 11, é a ira do Senhor, é o arrependimento do Senhor, né? Em ter posto ele ali. Foi ter mandado Samuel, que era um profeta, e eles se davam muito bem, né? Porque aqui Samuel, é claro aqui, né? Quando fala que Samuel, ele chorou e clamou o Senhor a noite inteira. Samuel teve pena de Saul. Quando ele se retirou da presença de Saul, dizendo que ele deixaria o trono e que o Senhor colocaria alguém melhor que ele, Samuel saiu dali, mas Samuel teve pena dele. Então foi o quê? Foi a ira do Senhor, foi a quebra de uma conexão poderosa, porque você ter uma conexão com um homem, com um servo de Deus, com um profeta correto, isso é algo muito estimado, não é? Ele perdeu o prestígio, ele perdeu a reputação dele, né? Foi tudo por água abaixo. Já pensou? Por uma pequena decisão, né, na nossa vida, que pode parecer assim algo tão insignificante, como eu disse para você aqui no começo, pode ser realmente um divisor de águas na nossa vida. Ou ela pode te levar muito além e você pode se dar muito bem, ou você pode retroceder, pode ficar uma pessoa totalmente inerte no reino do Senhor, né? Porque Saul, ele foi prejudicado de várias formas, ele perdeu até o senso, né, mental dele, ele ficou até confuso, né, trouxe confusão mental para ele não foi capaz de absorver aquilo ali, tudo que estava acontecendo com ele, e não aceitou, né, a ordem de Deus também, pela segunda vez, da retirada do trono. Né? Ele foi muito mal. Eu não vou mais expandir esse assunto, poderia expandir, porque a história dele, e agora entra a seguir a história, o começo da história de Davi, entrando como rei, sendo ungido, né? Ainda não assumindo, mas já entrando na vida de Saul, através da vida de Jonatas, o filho de Saul, é algo muito poderoso. É como Deus cria as conexões, como Deus desfaz as conexões. Isso nos mostra que tudo é partido do princípio. O princípio é Deus, o meio é Deus, o final é Ele outra vez. Nós não podemos esquecer que tudo o que tem à nossa volta e na nossa vida é partido do Senhor, é princípio do Senhor, é meio do Senhor, é tudo pelo Senhor e tudo com um propósito certo. O Senhor, ele cuida de cada detalhe e ele sabe como ele vai te colocar naquela situação e desenvolver um papel. Mas o quê? Um papel que não te favoreça somente. Né? Porque quando ele desobedeceu ao Senhor, ele estava o quê? Ele estava procurando um bem, procurando servir a ele próprio, né? A vontade dele própria, não a vontade do Senhor. Ele sobrepôs a inteligência dele à inteligência de Deus. Onde o homem, porque o homem, em geral, nós só temos o quê? O limite de ver o agora, o que nós estamos vivendo, mas Deus não. Deus, ele vê o passado, o agora e o depois. Por isso que nós temos que ter a sabedoria e a inteligência emocional muito bem resolvida, sabe? E impregnada mesmo no nosso ser, para entender que quando o Senhor fala conosco, nós temos que obedecer a Ele de qualquer forma. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, é assim, é problema seu. Não é problema de Deus. Deus, ele dá a ordem para ser cumprida, não é? Por quê? Porque ele é Deus e já basta. Deus, ele não tem que nos dar explicação,
Ele não tem que estar explicando o porquê de fazer e para onde ir. Ele não tem. Ele é Deus, ele é soberano e ponto final. E nós, como servos dele, como filho, como ovelhas do seu rebanho, nós temos que o quê? Que confiar que o Senhor ele tem o poder nas mãos dele e que o nosso destino ele está também no controle dele. E quando Deus controla uma situação, quando Deus nos dá uma ordem para seguir, é algo que vai nos trazer benefícios. E não somente a nós, repito, mas é um conjunto, sabe? Porque quando Deus faz algo, é um ciclo. Você pode perceber, quando Jesus cura um paralítico, quando Jesus cura um cego, ele não cura só o cego, ele cura a família do cego, ele resplandece o poder dele para as outras pessoas verem e testemunhar e assim ser testificado pelo Espírito Santo a glória dele. Tudo tem um propósito e esse propósito ele nunca é singular, ele é sempre o plural. Por quê? Porque Deus, o nosso Senhor, ele não é um Deus egoísta, ele é um Deus motivacional, ele é um Deus fluente, ele é um Deus que se movimenta no muito. Por isso que a palavra dele é cheia de parábolas. Você já parou para prestar atenção que os contextos que Jesus Cristo nos ensina no Novo Testamento, ali no livro de Mateus, Marcos, no livro de João, tudo o Senhor nos simboliza com parábolas. Por quê? Porque a parábola foi feita para pessoas como eu, por exemplo, que tenho TDAH, que é difícil de eu entender algumas traduções e algumas palavras mais difíceis e manejar e absorver na minha mente. E você pode ser uma pessoa muito estudiosa, que consegue entender várias linhas de raciocínio, mas que para mim é limitante. Então, Deus, ele faz o quê? Ele integra o ser humano a um todo. Numa mensagem só, ele entrega mensagem para o rico, para o pobre, para o estudado, para o não estudado, para quem tem limite psicológico, limitação psicológica, ou seja, o Senhor ele abrange tudo e ele é multifuncional, né? Ele é um Deus que trabalha em todas as situações ao mesmo tempo e nós nunca vamos conseguir colocar, né, a nossa inteligência acima da de Deus, porque não existe inteligência e nenhum ser maior em inteligência do que ele. Amém? É isso que eu quero que você entenda, é essa palavra que eu tenho para trazer para você. Irmãos, para sermos obedientes a Deus, temos que ter coragem. Para servir ao Senhor, para estar com o Senhor, nós temos que ter coragem. Coragem por quê? Coragem para quando Deus te dá uma ordem, igual quando deu para Saul, você cumprir. Você não pegar e tomar o caminho mais fácil, sabe? Mas você seguir o seu caminho, mesmo que seja longe, que você perca de vista a estrada, mas você pode ter certeza, se Deus te deu aquela direção, se Deus te deu aquela ordem, ele vai estar com você em toda a jornada, ele vai te abençoar e ele vai honrar o que você tem feito. Amém? Que essa palavra ela te traga luz, que essa palavra ela te traga um ensinamento para você continuar a sua semana sob a direção do Senhor na sua vida e que você seja luz aonde você estiver, que você obedeça, que você permaneça íntegro no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, para que não haja, irmãos, divergências nem competição entre a sua inteligência limitante e a inteligência soberana do Senhor. Amém? Nós nunca vamos poder competir e nem devemos competir com os mandamentos, com as leis do Senhor, porque ele é sábio em tudo que faz e ele é maravilhoso. É só você ler a palavra do Senhor, como ele deixou tudo muito bem explicado para nós, não é verdade? Os mandamentos, as parábolas, as histórias, onde conta de Jonas, onde conta Daniel, onde conta João Batista, a vinda de Jesus Cristo, né? Ele sempre usa de meios magníficos para chegar no nosso coração, na nossa vida e carregar o nosso destino de bênçãos estratégicas. E você pode ter certeza, onde tem a voz do Senhor, tem uma multidão.
Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha para todos nós, ele não trabalha para uma pessoa só. O Senhor, ele não trabalha para uma pessoa só, o Senhor, ele não favorece uma pessoa só. Por isso que ele disse que se arrependeu de colocar Saul no trono, porque ele não estava falando somente sobre Saul, mas ele estava falando sobre o quê? Sobre quem estava ao comando desse rei. E se ele não era capaz de obedecer à voz de Deus, ele não era capaz de trazer liderança saudável àquela nação. Eu te pergunto, você tem sido um líder saudável? Você tem sido um líder obediente à voz do Senhor? Todos nós somos líderes, você sabia disso? Você é um líder na sua casa, você é um líder perante o Senhor, você carrega a palavra do Senhor no seu caráter, na sua vida. Tenha responsabilidade e muito carinho com você, com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos obras do Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço mais uma vez por estar comigo aqui nessa live maravilhosa de terça-feira e eu já te convido para estar comigo amanhã, quarta-feira, aqui nesse mesmo horário, no horário aí do Brasil, às 18 horas e às 22 horas aqui no horário de Portugal, Lisboa. Amém? Deixa aqui seu nome no comentário, eu quero orar por você, eu quero colocar o seu nome no meu caderno pessoal de oração. Me diz de onde você está me assistindo, se você assistiu essa mensagem até o final, diga amém, eu creio, eu sou obediente, eu faço a vontade de Deus. Que você possa ter uma terça-feira abençoada aí, né, um bom descanso, né, um bom fim aí de noite, que você possa estar na paz do Senhor. E não se esqueça, leia a Bíblia, tire um tempinho aí do seu dia, né, pelo menos no final da sua noite aí, e medite na palavra do Senhor. O livro de Samuel é uma boa partida, você vai gostar de saber a história completa daí de Samuel, de Davi, de Saul. É muito interessante. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Até amanhã. Dá o seu joinha aqui, convida mais pessoas, partilha com alguém que você acha que vai fazer bom uso dessa mensagem. Amém? Partilha nos grupos, faz a palavra do Senhor ser passada adiante. Olha, um beijo grande para vocês que me assistem aí do Brasil, da minha cidade, Brasília, tá? De Goiânia. Eu amo muito vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.